Então, muito boa noite. O meu nome é Paulo Urbano, sou presidente da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, a API, e é com uma enorme satisfação que vos dou boas-vindas a este webinar dedicado a um tema de grande importância e sensibilidade, que é a doação renal em vida. Hoje reunimos com uma especialista, com a doutora Ornelas, e com uma dadora em vida que nem tenho palavras para definir o que é isso durante a sessão, com certeza que vamos conseguir perceber o que é ser um dador de um órgão como o rim. Todas as boas-vindas e espero que seja de vosso agrado este webinar. Boa noite. Até já. Olá, boa noite. Obrigada, Paulo, por esta introdução. Bem-vindos a todos, quer todos os que nos acompanham aqui no Zoom, quer também através do Facebook da APIR, a mais este webinar sobre a doação renal em vida, que é um tema que acaba por ultrapassar a ciência e a medicina e mexer também um bocadinho com as nossas emoções, com temas como generosidade, esperança, e é um tema que é muito bonito e ficamos muito contentes por trazer aqui hoje. Então, connosco temos a doutora Maria João Melo, que é assistente hospitalar graduada de nefrologia e que é responsável pela consulta de avaliação do dador vivo de rim na unidade de transplante renal da Unidade Local de Saúde de Santa Maria. E temos também a Catarina Cavalheiro, que tem 48 anos, é natural do concelho de Peniche e a residir em Mafra há 20 anos. É mãe de um jovem de 17 anos, assistente social num lar residencial para pessoas com multideficiência. É interessada na proteção dos mais vulneráveis e fã de pessoas com sentido de humor. Para além de tudo isto, a Catarina doou um rim ao seu marido, Fred, em 2023, há quase 2 anos. Bem-vindas a ambas e obrigada pela vossa colaboração e por estarem aqui hoje. E para começar, então, passo a palavra à doutora Maria João Melo, que nos irá falar do tema da perspectiva da médica. Obrigada, Marta. Então, como a Marta disse, eu sou Maria João Melo, sou nefrologista no Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal no Hospital de Santa Maria. E começo por agradecer este convite, e por enaltecer esta iniciativa, porque realmente é um tema muito importante e que pode fazer a diferença na vida das nossas famílias. Eu dedico grande parte da minha atividade clínica diária à doação renal em vida, portanto, sou eu que faço a avaliação dos dadores e dos eventuais dadores, porque às vezes não é possível prosseguir com a doação, e sou eu que faço também depois o seguimento clínico dos nossos dadores. E porquê é que este tema é tão importante? Porque infelizmente nós sabemos que a doença renal crónica e a doença renal terminal é uma doença que afeta muitas pessoas na nossa sociedade. E que felizmente temos algumas formas de substituir a função dos nossos rins, nomeadamente a diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante. Mas essas formas de substituição da função renal são isso mesmo, são formas de substituição, não são um tratamento. Dessas três opções, aquela que nós sabemos que é a melhor para os nossos doentes é o transplante renal, porque é a que lhes confere uma melhor qualidade de vida e que consegue garantir-lhes uma maior sobrevida, ou seja, é preferível aos 70 anos ser transplantado do que continuar em diálise, ainda aos 70 anos, o que significa que antes, durante toda a vida, ainda mais. Obviamente que o transplante renal não é sempre uma opção, por isso é que os nossos doentes têm que ser muito bem avaliados no pré-transplante para percebermos se há alguma contraindicação ao transplante renal. Sendo a terapêutica de eleição para a forma que nós temos de substituir a função dos rins, a melhor, infelizmente, não é aquela que nós conseguimos sempre oferecer, mesmo quando as pessoas têm condições clínicas para receber um rim transplantado,
porque, infelizmente, a oferta é inferior às necessidades. Portanto, nós cada vez temos mais pessoas à espera de um transplante renal e apesar dos números de transplante também continuarem a aumentar e de Portugal ser o país da Europa em que mais se transplanta, ainda assim nós continuamos a ter pessoas à espera 5, 6, 7, 8 anos por um rim. E o que é que nós pretendemos com esta avaliação que nós fazemos no pré-transplante renal, antes da inclusão dos nossos doentes em lista, é garantir que as pessoas realmente, que nós vamos conseguir que esta premissa de que o transplante é o melhor, realmente que nós vamos verificar isso na vida das pessoas. Para isso temos que fazer então uma avaliação que é exaustiva, é bastante exaustiva, e todas as pessoas que sejam seguidas numa consulta de nefrologia, ainda mesmo sem estarem em diálise, ou que já estejam em hemodiálise ou diálise peritoneal, ou que já tenham sido transplantadas e tenham a necessidade de um novo transplante, pode ser feita esta avaliação do receptor. Em relação ao transplante que nós temos, as modalidades de transplante que temos para oferecer, temos a possibilidade do dador falecido, em que o doente é transplantado com um rim de alguém em morte cerebral ou em morte cardíaca, ou então o transplante renal com rim de dador vivo, que é quando nós temos um dador que de livre e espontânea vontade, sem qualquer pagamento ou qualquer medida de coerção, que nós conseguimos comprovar que clinicamente tem condições para dar um rim e que então prosseguimos a avaliação e com a doação. E qual é que é a vantagem do dador vivo em relação ao dador falecido? Obviamente que fazemos muito mais dador falecido, não fazemos tanto dador vivo, porque infelizmente ainda não há tanto essa cultura de doação, mas aquilo que eu vos quero mostrar hoje também é que realmente o dador vivo para o doente que necessita de um transplante é sem dúvida a melhor opção. E porquê? Um, Em primeiro lugar, enquanto, como eu vos disse, um doente pode estar à espera 5, 6, 8, 10 anos por um transplante de dador falecido, nós não conseguimos nunca prever, não existe. As pessoas têm aquela ideia errada de que há uma lista de espera e perguntam-nos muitas vezes qual é que é o meu lugar na lista. Isso não existe. Não há uma lista ordenada, não é por ordem de chegada, não há. O que há é uma lista de pessoas que têm determinadas características no seu tipo de sangue e há dadores que vão de acordo com essas necessidades ou não. Ou seja, a primeira coisa que é vista é qual é que é o tipo de sangue, se é compatível ou não com os dadores que temos em espera. E depois, dentro do sangue, são estudadas várias moléculas, vários tipos de compatibilidade que nos vão dizer se aquele dador é compatível ou não com os receptores que temos em lista daquele tipo de sangue. E depois, claro, que conta também o tempo em diálise, porque existe a lei portuguesa prevê um sistema de alocação dos órgãos que é de acordo com a pontuação que vem desses fatores que eu acabei de referir. Portanto, nós aqui no dador vivo temos uma cirurgia com data e hora marcada, temos duas salas, uma ao lado da outra, dois blocos operatórios, em que numa sala está o dador a ser preparado, em que está a ser feita a colheita no dador, e noutra sala está a ser o receptor preparado para receber o rim transplantado. Enquanto que no dador falecido, o rim, quando é retirado do dador, chega a ficar 15, 16 horas fora do corpo humano, fica num líquido de preservação, a receber nutrientes, mas não é a mesma coisa. Enquanto nós precisamos de chamar o doente, aquelas chamadas que as pessoas recebem à meia da noite e depois têm que ir para o hospital, têm que fazer exames para se perceber se está tudo bem. Vão-se passando horas, depois é preciso fazer a medicação. E aqui no dador vivo, sendo as cirurgias ao mesmo tempo, o rim chega a ficar fora do corpo e sem receber sangue e nutrientes
meia hora. Portanto, é uma diferença muito, muito grande. E isso vai marcar toda a diferença no prognóstico deste rim. Ou seja, este rim tem muito maior probabilidade de funcionar logo, de funcionar bem e durante mais tempo. Tem menor probabilidade de ter episódios de rejeição, isto porque nós conseguimos fazer o estudo muito mais pormenorizado, fazer medicação com muito mais tranquilidade antes do transplante, porque é tudo estudado com uma tranquilidade e com meios que são diferentes. Além do mais, como eu vos disse, um dos fatores que tem pontuação na alocação dos órgãos é o tempo em diálise. Portanto, por cada mês em diálise é contado 0,1. Isso faz com que as pessoas que ainda não iniciaram diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal, que tenham uma probabilidade menor de serem transplantados porque não têm essa pontuação. Aqui no transplante renal com o rim de dador vivo, nós conseguimos que pessoas que já têm indicação para começar uma destas técnicas possam ser transplantadas antes de começar. E isso é uma vantagem incrível, porque não precisam de construir uma fístula, uma prótese, não precisam de pôr catéteres no pescoço ou na virilha. Portanto, é uma grande vantagem a proteção dos vasos, das artérias, das veias. Um, por outro lado, nós conseguimos fazer o estudo de um dador vivo num período que pode ir de 4, 6, 8 meses, e conseguimos fazer o transplante nesse período, enquanto que no dador falecido, lá está, não conseguimos saber quando é que será, não conseguimos prever qual é que será o tempo de espera em lista. Com esta sessão, aquilo que eu pretendo e aquilo que me foi pedido foi conseguir explicar-vos quem é que pode ser dador de rim, quais é que são os riscos que alguém, ao dar um rim, corre e o que é preciso fazer-se para se poder ser dador. Como é que é este processo de avaliação, que, como já vos disse, é um processo que se arrasta ao longo de alguns meses, mas que são meses necessários para nós termos a certeza que realmente estamos a fazer o correto ao tirar o rim de uma pessoa que é saudável e colocá-lo noutra que vai passar, esperamos nós, a ser saudável. Este processo é um processo que tem alguns passos que são legalmente exigidos, portanto, e todos nós seguimos a lei nas várias unidades que existem no país, portanto, nós sabemos que há situações que estão contempladas, nomeadamente quem é que pode ser dador. Depois da avaliação clínica, há reuniões que têm que existir entre vários elementos das equipas, têm que ser dados os consentimentos informados e assinados tanto pelo dador quanto pelo receptor, como por toda a equipa médica. E isso são passos que acontecem da mesma forma em todas as unidades. E ainda bem que assim é, porque assim nós temos a certeza que as coisas são feitas de forma uniforme e da forma mais correta possível. Tal como eu vos disse, este processo é um processo que pode demorar até 6 a 9 meses, às vezes demora mais tempo. E isso é importante não só porque, em termos clínicos, é um tempo necessário para fazermos todos os exames, mas também porque é preciso que as famílias, os dadores, os receptores, ponderem bem e pensem bem se é mesmo isto que querem, se pensaram em todos os benefícios, todas as complicações possíveis, se foi ponderado em família, e se existe mesmo uma certeza consciente de que é aquilo que deve ser feito. Em relação à lei, a lei que nos orienta aqui neste tema é a Lei número 22 de junho de 2007 e é aquela que diz que se aplica a cidadãos nacionais, portanto, nascidos em Portugal e com a nacionalidade portuguesa, ou então a pessoas que vivam em Portugal, ou que sejam apátridas, portanto, que não tenham a nacionalidade, mas que não têm no país que lhes seja reconhecido. Além do mais,
quando há um possível dador que não é, portanto, que é estrangeiro e que não tem residência no nosso país, isto é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, é possível a doação, mas tem que haver uma autorização judicial para isso. Portanto, o dador e o receptor têm que fazer um pedido ao sistema judicial português para serem dador e receptor. Por outro lado, é importante referir também que o dador fica isento de pagamento de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde, portanto, toda a avaliação que é realizada pré-doação e todo o seguimento que é feito, o internamento e após a cirurgia, os dadores não pagam absolutamente nada, desde que seja, obviamente, no Serviço Nacional de Saúde. E, além disso, têm direito à assistência médica até estarem completamente restabelecidos. Por outro lado, se houver alguma complicação e algum dano no dador, os dadores têm direito a serem indemnizados por isso, mesmo não havendo comprovação de que houve culpa de negligência ou culpa de algum elemento da equipa nesse dano que foi provocado. Como é que nós fazemos esta avaliação? Eu faço a consulta, que é realizada a primeira consulta, eu peço sempre para vir o dador, ou possível dador, e o receptor, porque é importante que ambos percebam quais é que são os riscos e os benefícios, e como é que todo este processo vai acontecer. A primeira coisa que nós fazemos é uma colheita exaustiva da história clínica, quais é que são os antecedentes pessoais, se já estiveram internados, se já fizeram cirurgias, se têm diabetes, se têm hipertensão, qual é que é a medicação, se fizeram vacinas, viagens ao estrangeiro, se têm filhos, com quem é que vivem, qual é que é a profissão, se já tiveram alguma doença, alguma neoplasia, se têm seguimento em outras consultas, o que é que fazem, se trabalham, quem é que é o provedor da família, ou seja, se há duas pessoas que ganham ordenado, se há uma mãe que está dedicada ao filho, e que não tem ordenado, e que é o pai, que é o provedor desta família, e é o pai que vem para ser dador. Isto é importante, nós temos que perceber qual é que é toda esta dinâmica. Depois desta colheita de história clínica, aquilo que eu faço habitualmente é explicar-vos quais é que são os riscos e os benefícios, como é que acontece todo este processo, isto na primeira consulta. E depois depende um bocadinho, depende se são pares que já vêm muito conscientes do que é que querem e não têm dúvidas ou têm algumas dúvidas que colocam e decidem logo avançar. Se são pessoas que têm ainda algumas dúvidas e que precisam de tempo para pensar, portanto, aí eu percebo se o objetivo, se é avançar, peço logo os exames, e avançamos. Se é pensar, não há problema nenhum. O nosso objetivo é mesmo informar, não é avançar com nada sem as pessoas estarem informadas daquilo que irá acontecer. Portanto, se é para avançar, o que nós fazemos é pedir os exames básicos que são necessários fazer nesta avaliação, que são exames gerais, porque o nosso objetivo é comprovar que os nossos dadores são pessoas que têm um estado de saúde que permite a doação. Portanto, fazem um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um raio-x de tórax, uma ecografia abdominal e renal. Além disso, nós fazemos os exames de rastreio que são adequados à idade, àquilo que a nossa Direção-Geral de Saúde considera serem os rastreios adequados. Portanto, o PSA, a ecografia prostática nos homens, a mamografia na mulher, a ecografia ginecológica, o Papa Nicolau, as colonoscopias. Portanto, fazemos o pedido de todos estes exames. Se ao longo deste processo e destes exames que nós vamos recebendo os resultados e vamos vendo se nos surgem diagnósticos inesperados, que às vezes acontece, aquilo que nós fazemos, mesmo que não seja possível prosseguir com a doação, é obviamente encaminhar estas pessoas para alguém que os vai tratar.
Quando estes exames estão todos, estes exames base estão todos realizados, então aí temos que fazer uma avaliação mais específica da anatomia renal, com uma TAC e exames de medicina nuclear, que são os exames finais e que nos vão dizer qual é que é o rim mais adequado a ser retirado. E nós retiramos sempre o rim que tem pior função ou que é mais difícil, um, o rim que tem pior função, e deixamos o dador com o rim com melhor função. Isto porquê? Porque nós sabemos que quem dá um rim fica com insuficiência renal. Portanto, isso é um facto que é inegável, não é? Portanto, o nosso corpo está feito para funcionar com dois rins. Nós tiramos cerca de 50% da massa renal que funciona, portanto, ficamos com insuficiência renal. Portanto, nós tentamos sempre tirar o rim pior e deixar o melhor, porque queremos que esta pessoa que teve um ato altruísta e de uma grandeza imensa, que não seja tão prejudicado no futuro, porque nós sabemos que é possível que venha a ter problemas no futuro e, portanto, nós com esta avaliação estamos a tentar minimizar estes problemas. Estando estes exames todos feitos, há uma avaliação por uma equipa com psiquiatra, às vezes com psicólogo quando é necessário. Isto porque a doença psiquiátrica não é uma contraindicação à doação, mas se não estiver compensada, se o doente não estiver bem, pode ser realmente um fator que nos faça ou adiar o transplante ou até mesmo, por vezes, cancelar, porque podemos perceber que realmente o transplante não é o melhor para esta pessoa, a doação não é o melhor para esta pessoa, pelo menos naquele momento. Estando esta avaliação toda completa, e aí, como podem perceber, já se passaram uns meses, há uma discussão entre nós, equipa, em que eu apresento sempre o caso e em que os cirurgiões da equipa, cirurgião vascular, urologista, cirurgião geral, anestesista, vão ver o caso e vão avaliar os exames e dizer-nos que a nós, equipa médica, que concordam com isto e que realmente acham que é possível prosseguir com a cirurgia, com a doação, e que podemos agendar a reunião, que é uma reunião de consenso que fazemos com o par, portanto está sempre presente o dador e o receptor, novamente com todas estas pessoas da equipa e com um elemento da direção clínica do hospital, um representante que aí lemos os consentimentos informados, lemos novamente a história clínica, todos os exames, e aí vamos nós, equipa médica, assumir que concordamos com este transplante, que não vimos nenhum impedimento clínico, social, psicológico, que não conseguimos identificar que houvesse alguma tentativa de pagamento, de coerção, que realmente está tudo bem com este processo. E vai o dador e o receptor, vão os dois também concordar com aquilo que lhes está a ser explicado e vão assinar os consentimentos informados. Depois disso, há então a última fase deste processo, que é a avaliação por uma equipa de elementos da Comissão de Ética do hospital, que nenhum deles faz parte do transplante, não têm qualquer relação com o transplante e que vão com olhos limpos e sem ter qualquer conhecimento de qualquer fator adicional ou sem terem qualquer ligação emocional a estas pessoas, vão avaliar o processo e dar o seu parecer. Depois disso, agendamos a data e prosseguimos com o transplante. Neste processo, uma das coisas fundamentais que eu e quem faz aquilo que eu faço tem que perceber é quem é que não é um bom dador. Porque, como eu vos expliquei, aquilo que o meu primeiro objetivo é não fazer mal a ninguém. Isto, como médica, nós quando nos formamos é uma das coisas com a qual nos comprometemos. O principal nem é fazer o bem, é não fazer mal. E como eu vos expliquei, quem dá um rim fica insuficiente renal. E nós sabemos que a partir de determinada idade as pessoas começam a ficar com diabetes, com hipertensão, e portanto
terão uma maior probabilidade de vir a ter problemas, como todas as outras pessoas que têm dois rins. Se só tiverem um rim, essa probabilidade aumenta. Portanto, a nós cabe-nos garantir que há um grau de certeza bastante confortável de que esta pessoa no futuro não vai ter problemas de maior. Existem, no entanto, algumas situações que nós logo na primeira consulta percebemos que são uma contraindicação e temos que explicar isto aos nossos dadores, ou às pessoas que vêm para ser avaliadas, nomeadamente pessoas com menos de 18 anos não podem ser dadoras. Por outro lado, se houver incapacidade mental para esta tomada de decisão, também não. Diabéticos não podem ser dadores, pessoas com hipertensão podem ser dadoras desde que a hipertensão esteja controlada ou que não haja evidência em todos os exames que nós fazemos de que a tensão alta afetou os órgãos, ou seja, que não há lesão renal, que não há lesão no coração decorrente da hipertensão. Por outro lado, também já referi, a doença psiquiátrica não controlada, infecções agudas ativas, infecção pelo vírus HIV, o vírus da SIDA, ou quando há suspeita de pagamento ou troca de bens pela doação. Estas são as contraindicações que são absolutas. Depois existem outras contraindicações que são relativas e que são aquelas situações que a nós, enquanto equipa, nos compete avaliar se serão ou não uma contraindicação. E isso depende naturalmente de vários fatores e por isso é que nós somos sempre muitos a tomar estas decisões e não é uma decisão que cabe a uma pessoa. Então, nesta avaliação que nós fazemos, uma das coisas fundamentais é, obviamente, percebermos se o nosso par é compatível, não é? Se é possível o nosso dador dar o rim ao receptor. Mas, infelizmente, às vezes não é possível. Não é possível a doação direta, mas desde há vários anos, pelo menos em Portugal, desde 2013, que foi quando se fez o primeiro transplante cruzado, que há esta possibilidade, que é uma possibilidade que eu acho incrível e da qual vos queria falar um bocadinho, que é o Programa Nacional de Doação Renal Cruzada. E o que é que acontece nesta situação? Como podem ver aqui neste bonequinho, imaginem que temos dois pares. Imaginem, portanto, imaginem eu e o meu marido, eu preciso de um rim, o meu marido quer ser dador, mas não somos compatíveis. E a Catarina e o Frederick estão na mesma situação. Então, aqui o que acontece é que nós conseguimos estudar estas moléculazinhas todas muito bem e conseguimos perceber isto a nível país. É um programa que é nacional, em que estão inscritos vários pares, e o que nós fazemos é perceber se existe algum dador que, não sendo compatível com o seu receptor, é compatível com outro receptor. E aqui o que nós vemos neste bonequinho é que eu seria compatível com o Fred e a Catarina seria compatível com o meu marido. E aí, o que é que nós ganhamos? Portanto, os nossos dois receptores recebem um rim de dador vivo, e como já vimos anteriormente, é muito melhor receber um rim de dador vivo do que um rim de dador falecido, e resolvemos vários problemas. E quando eu digo vários problemas, isto são cruzamentos em que chegam a participar 6, 7 pares, ou seja, são 6 ou 7 pessoas que recebem um rim de dador vivo. É verdade que não é o seu dador original, mas também é verdade que, em termos emocionais, o que conta é que se este dador não se tivesse predisposto a isto, se não tivesse tido esta atitude tão altruísta e grandiosa, não seria possível o transplante com rim de dador vivo. Portanto, na realidade, inclusive no sistema informático do Registro Português de Transplantação, o dador daquele receptor, o nome que aparece é realmente o dador o nome do pai ou do filho que permitiu que isto acontecesse. Quando não é possível o cruzamento a nível nacional, ou seja, quando não conseguimos encontrar no nosso programa nacional uma, algum dador que seja compatível,
temos a possibilidade do South Alliance, que é um programa de doação cruzada internacional, do qual nós fazemos parte, em que os cruzamentos são com os pares de Itália e de Espanha. E isso é incrível porque os pares não saem das suas unidades, ou seja, os nossos pares que são estudados connosco são a colheita, a cirurgia tanto do dador quanto do receptor são feitas na nossa unidade e depois são os rins que viajam. Portanto, é a Força Aérea, a PSP, a GNR que levam isto com os vários países envolvidos. Portanto, são situações que envolvem uma logística incrível. As cirurgias começam todas à mesma hora, com as equipas todas em comunicação, para evitar que haja alguém que desiste, não é? E assim nós conseguimos também colmatar esta dificuldade que temos de atribuição de órgãos. Existe também a possibilidade da doação renal quando há incompatibilidade de grupos de sangue, que têm outros riscos, e também alguns benefícios, mas que não é bem o tema desta reunião, portanto não me vou debruçar muito sobre isso. E depois temos a possibilidade também do Programa Nacional de Doação Renal não dirigida ou anónima. E aqui queria falar-vos do Dr. Domingos Machado, que é esta pessoa que está na fotografia que vê. O Dr. Domingos Machado foi uma das pessoas que começou o transplante renal com rim de dador vivo em Portugal. Já se reformou há cerca de 2 anos. É nefrologista, e trabalhou no Hospital de Santa Cruz. E o Dr. Domingos Machado, quando se reformou, decidiu dar um rim de forma anónima. Portanto, só há muito pouco tempo é que se soube que aquele rim que tinha sido dado de forma anónima tinha sido o Dr. Domingos Machado a dá-lo. Isto realmente é uma atitude grandiosa e vindo de quem vem tem um significado que, pelo menos a mim, e sei que aos meus colegas nos toca muito. E quando o Dr. Domingos deu o rim, e depois dele já outras pessoas participaram neste programa de doação renal não dirigida. Aquilo que aconteceu foi que permitiu que houvesse o desbloqueio de vários cruzamentos. Portanto, foram muitas pessoas a ser transplantadas e depois, como sobrava um rim, porque ele deu depois se não me engano, foram 6 ou 7 cruzamentos. O último rim de um dador vivo foi para a lista de dador falecido. Portanto, houve uma pessoa que estava à espera há muito tempo por um rim que recebeu um rim de dador vivo. E isso ainda torna este ato mais grandioso. Muitas vezes pedem-nos, quando chega um receptor à consulta, que nos pede para agendarmos consulta para dador vivo, pedem-nos para avaliar mais do que um dador. No outro dia tivemos um doente que nos pediu consulta de avaliação para 12 possíveis dadores. Nós não fazemos a avaliação de 12 dadores, porque estes estudos de compatibilidade são muito caros, os exames são todos muito caros, há exames inclusive que não se fazem em pessoas normais, se não fosse o objetivo da doação. Portanto, aquilo que nós fazemos é pedimos para escolherem 2 possíveis dadores, que são aqueles que são mais consensuais e que acham que serão para avançar, e começamos por aí. E fazemos todo o processo a estes 2 dadores de forma independente, até determinada altura em que temos que decidir se vamos avançar ou não. Pois às vezes ou não há compatibilidade e decidimos avançar com um, outras vezes é diagnosticada alguma patologia que ou contraindica a doação ou que faz com que esta pessoa não seja o dador ideal para este receptor. Às vezes avançamos com outros possíveis dadores e estudamos outras pessoas. E agora falar-vos um bocadinho de um ponto fundamental desta sessão, que é quais é que são os riscos para o dador. Portanto, já vos falei do risco da insuficiência renal,
os nossos dadores podem também têm uma maior probabilidade de ter tensão alta, ficarem hipertensos, podem precisar de fazer medicação por causa disso. Têm os riscos cirúrgicos associados, portanto, vão precisar de ser anestesiados, vão ser algaleados, portanto, podem ter infecções urinárias, pode haver alguma complicação na cirurgia e podem ter necessidade de levar transfusões de sangue. Pode haver algum problema na colheita e o rim não ficar bem para ser transplantado. Isto são situações que são muito, muito raras, mas que acontecem. Claro que o mais frequente é as pessoas terem alguma infecção, precisarem de ficar antibiótico. O internamento que habitualmente é de 2 a 3 dias, às vezes uma semana, pode ser mais do que isso. Isto é o mais frequente, mas estas complicações, como haver problema com o rim e não ser possível o transplante, de o receptor rejeitar o rim, ou até caso de morte, são situações que também podem acontecer, apesar de serem extremamente raras. Por outro lado, uma coisa que nós avisamos sempre na consulta é que, pelo menos no primeiro mês após cirurgia, o dador está desaconselhado que volte à atividade profissional. Portanto, ficam de baixa médica, que nós obviamente passamos, e ao fim do mês são avaliados e percebemos se podem voltar ou não à sua atividade profissional e até, por exemplo, uma pergunta que as pessoas nos fazem muitas vezes é se podem voltar ao ginásio. Isso é avaliado, obviamente, em consulta, cada caso é um caso e é avaliado por mim e pela equipa de urologia que habitualmente faz a cirurgia de colheita nos dadores, que avaliar depois os dadores em consulta e vai perceber se já podem voltar ao trabalho ou não. Um fator importante de referir é que a cirurgia no dador é mais invasiva que no receptor. Isto porque os nossos rins estão cá atrás nas costas, uh, e, mas o rim transplantado é colocado cá à frente. É colocado aqui na barriga à frente, fica mesmo debaixo da pele. Mas quando os cirurgiões fazem a colheita, vão pela frente, vão pela barriga, vão lá atrás buscar o rim. Portanto, aquilo que nos dizem as nossas dadoras, é que a recuperação é semelhante à de uma cesariana. Mas também devo dizer-vos que quando os receptores são homens, muitas vezes as nossas dadoras recuperam melhor que os receptores. Um, a cirurgia de colheita é possível fazê-la de duas formas. É possível fazê-la de forma aberta, em que se fica com uma cicatriz com cerca de 12 a 15 centímetros à frente, ou então a cirurgia é feita por colheita laparoscópica, portanto fazem-se uns furinhos, aproveita-se a cicatriz do umbigo e os cirurgiões fazem a colheita com umas pinças que fazem lá dentro a remoção do rim e, portanto, a recuperação à partida é um bocadinho mais fácil, as complicações são um bocadinho mais ou menos as mesmas. Mas a decisão de se a colheita é de uma forma ou de outra tem a ver com as condições clínicas do doente. Se for um doente mais gordinho, ou se é mais magro, os cirurgiões vão decidir, e consoante também a anatomia dos rins, ou seja, se tem mais artérias, mais veias, se a implantação é mais difícil ou mais fácil, são eles que avaliam, e isso é depois decidido naquelas reuniões que fazemos, e os doentes são sempre informados, os pais são sempre informados do que é que vamos fazer. Depois da cirurgia, depois da doação, como também já vos disse, nós ficamos a seguir os nossos dadores em consulta. E porquê? Porque nós queremos ter a certeza que se esta pessoa que era previamente saudável, se fica com a tensão um bocadinho mais alta, se tem colesterol alto, se começa a ficar com diabetes, que nós vamos logo tratar para prevenir que estas doenças se desenvolvam ao ponto de afetar os rins. Portanto, no início, as consultas são mais frequentes. Portanto, habitualmente depois da alta, ao fim de 2 a 4 semanas, depois ao fim de um mês, 3 meses.
a ideia é que ao fim de um ano pós-doação as pessoas passem a vir à consulta uma vez por ano. Fazem análises, fazem uns exames de rastreio que são indicados, fazem os exames ao coração, fazem as mamografias, medimos a tensão, vemos o peso, e tentamos que, lá está, se houver alguma atitude que nós possamos ter para melhorar não só a qualidade de vida, mas também a esperança média de vida e as possíveis complicações que podem ser exacerbadas pelo ato de doação, nós queremos estar lá e garantir que vamos minimizar ao máximo esses riscos. Um, Queria mostrar-vos só aqui este gráfico. Uma coisa importante é que nós transplanta-se muito mais com o rim de dador falecido. Habitualmente, nos últimos anos, os números têm vindo a crescer. Habitualmente, têm sido à volta dos 500, 600 no país. E o dador vivo raramente vai além dos 10% disso, ou seja, se transplantam 600 doentes com rim de dador falecido, à volta de 60, 70 serão com um rim de dador vivo. Isso é uma realidade que nós queremos mudar, e queremos mudar porque realmente é uma das poucas alternativas que nós temos para conseguir trazer mais respostas aos nossos doentes que precisam de um transplante. Nos últimos anos, felizmente, também se tem vindo a desenvolver muito a colheita em dador em paragem cardiocirculatória, e isso também nos tem permitido conseguir transplantar mais. Mas sem dúvida que o transplante renal com o rim de dador vivo é a melhor opção de todas, e é aquela que vai permitir aos nossos dadores viverem mais e viverem melhor. No caso de terem interesse em ir a uma consulta para serem avaliados ou para ouvir mais sobre este assunto, qualquer pessoa pode, obviamente, ser avaliada como dador. Qualquer pessoa pode ser dadora, seja de forma nominal, ou seja, com um receptor escolhido ou sem o ser. Aquilo que é necessário é marcar uma consulta de avaliação. Deixo aqui os nossos contactos, o e-mail e o contacto telefónico. Precisamos dos dados do dador e do receptor, no caso de haver um receptor. E pode ser pedido ou pelo nefrologista na clínica de diálise, ou pelo médico assistente, o nefrologista assistente, ou até mesmo pelo próprio. E, obviamente, que havendo um receptor possível, este receptor tem que estar numa fase já pré-diálise, portanto, numa fase já avançada de doença renal, ou então mesmo em hemodiálise ou diálise peritoneal, ou até mesmo quando já foram transplantados e já estão em falência de rim transplantado. E queria só dizer uma última palavra de agradecimento aos nossos dadores, porque eu tenho a sorte de ter histórias que me marcaram muito ao longo deste percurso, que, não sendo muito longo, já leva alguns pares. E são famílias que nos ficam, são histórias que nos marcam muito. E realmente eu gosto muito do que faço, e acho que isso se percebe. Um, e acho que quem dá um rim realmente é alguém que tem uma capacidade de amar e de ser altruísta que é enorme, é imensa. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada, doutora Maria João. E, sim, como dizíamos no início, é um tema que mexe com a medicina e com a ciência, mas também aqui com as emoções, com a nossa capacidade de dar, de amar, e, portanto, é um tema muito, muito bonito. Antes de passarmos aqui à segunda parte, eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa. Nós tivemos aqui uma interrupção na transmissão do Facebook por alguma questão técnica, e, portanto, este vídeo já está dividido em dois. Eu peço desculpa por isso, não nos apercebemos logo, mas já está. Quem estiver a acompanhar no Facebook, houve aqui uma interrupção. No entanto, depois a versão final que ficar disponibilizada tem a gravação completa. Portanto, antes de mais pedir desculpa.
E temos aqui já uma questão no chat. Eu, se calhar, como tem a ver aqui mais com a parte da doutora Maria João, eu, se calhar, passo a ler. Não sei, é o Luís Alves, não sei se o Luís quer participar em direto ou se eu posso ler a pergunta. Luís, eu penso que é o Luís Lucas, se quiseres ligar o microfone. Se não, eu posso ler a questão. Olá, Marta, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Sim, foi uma questão que não estava à espera. Normalmente, quando eu entrei em diálise há 13 anos, chegaram-me a falar da parte do dador vivo, mas o dador vivo eu sempre pensei que fosse um familiar meu. No meu caso, eu tinha a minha irmã, mas pronto, não me levei mal, eu na altura não quis, porque por lá está aquilo que a doutora Maria João mencionava, há sempre riscos. E eu, pronto, não aceitei, não é? Prefiro que quando chegar a minha vez, cá há de chegar, não é? Se Deus quiser, e a medicina também, e pronto, não tive receio, não aceitei. Neste momento, a lei há uns anos só permitia que realmente houvesse doação entre irmãos ou de pais para filhos, de filhos para pais. E felizmente a lei mudou. Portanto, Exato. neste momento é possível a doação entre havendo relação de parentesco ou não. Ou não, exato. Sim, nós temos vários pares em que não há qualquer relação de parentesco, inclusive não era permitido entre cônjuges e atualmente já é. Um, Em relação aos riscos e ao medo, como pode imaginar, é a questão com a qual eu mais me deparo na consulta, não é? Portanto, há pessoas que vêm e que já estão muito formatadas e que não. Eu digo sempre, a minha conversa é sempre a mesma e eu tento dizer sempre isto tudo. E uma coisa que eu digo muito frequentemente, porque é muito frequente, é, por exemplo, casais que vão para dar ao outro, se têm filhos, se um dos filhos precisar de um rim, como é que é e o que é que acontece? Ou de eu acho que é importante nós falarmos nisto e é importante, inclusive, se algum dia resolverem ir a uma consulta, é importante falar sobre isto, porque se é duro ouvir, eu também sou mãe, eu também, se passasse por isso, também sei que ouvir isto assim deve ser terrível, eu não consigo sequer imaginar. Mas é importante, porque lá está. E aí, quando eu digo que é importante as pessoas terem 6 meses para pensar, é também nisso. É pensar que se um dia, se o meu marido precisar, se eu lhe dou o rim, se houver alguma doença nos meus filhos, o que é que acontece? Ou se o meu irmão me dá o rim, se lhe acontece alguma coisa, como é que é? Exato. Mas aqui é muito importante uma questão, que é, primeiro, para isto acontecer, dador e receptor têm que querer, não é? E às vezes não é bem assim. Acontece muitas vezes, as pessoas vão à consulta, os doutores querem muito, mas os receptores não querem. E isso tem que ser respeitado. E há outra questão, que é, os riscos existem, mas Sim, nós somos tão exaustivos nesta avaliação pré-doação, exatamente porque nós queremos que vocês se sintam seguros com aquilo que vai ser feito. E uma das coisas que nós fazemos e que é exigido por lei, e tem mesmo que ser assim, é na primeira consulta, o dador e o receptor estão sempre presentes. A partir daí, o dador entra sempre sozinho, não vai mais nenhum acompanhante. Isso é importante porque a pessoa tem que se sentir à vontade naquele espaço de consulta para, se a determinada altura quiser desistir, tem que se sentir à vontade comigo para o dizer. exato. E isso não tem mal nenhum. Aliás, é melhor isto do que avançar e ter medos e depois acontecer alguma coisa e haver culpa. Isso são situações que têm que ser muito bem conversadas e faladas.
Obrigada. Mas, portanto, aqui só esclarecendo de uma forma geral, portanto, hoje em dia é permitido pessoas que até nem tenham relações familiares, certo? Exatamente. Portanto, mesmo os cônjuges não sendo consanguíneos, mas vivem dentro da mesma Sim, família. Mas, portanto, mesmo fora de amigos, colegas de trabalho, qualquer pessoa. qualquer pessoa, vizinhos, Sim, enfim. Como já tiveram um caso de uma já, cliente sim, e o dono do do estabelecimento restaurante. Sim. comercial, sim, portanto, isso é permitido. Lucas, podemos avançar? Força. Sim, obrigada. Vamos então agora passar a palavra à Catarina Cavalheiro, que, como já disse, doou o rim ao seu marido Fred. Catarina, quer falar um bocadinho assim, em termos gerais, há quanto tempo? Quem são vocês? Como é que surgiu esta ideia? Boa noite. Boa noite a todos. Então, nós somos um casal, estamos juntos já há mais de 20 anos, temos um filho nesta altura com 17 anos. Ahm, Em termos de saúde, tudo normal. O meu marido foi jogador profissional de basquetebol até aos 40 anos, portanto, esportista, saudável. E em maio de 2020, coincidente também com o início da pandemia, começou a manifestar um, alguns sintomas que nós não conseguimos identificar. Não estávamos sequer familiarizados com a insuficiência renal, portanto, foi tudo uma surpresa para nós. Seguiram-se internamentos por situação aguda, grave, houve risco de vida no primeiro internamento, portanto, foi uma situação um pouco dramática. E a vida a partir daí mudou completamente. A dele, porque era no corpo dele que se estava a passar, e a nossa, enquanto família, também, porque eu assumi-me como a principal cuidadora. Portanto, foi uma altura um bocadinho difícil. Depois, portanto, hospitais, consultas, tratamentos, não foi logo diagnosticado o tipo de onde era proveniente, porque não sabíamos. E ficou, portanto, passou por vários tratamentos em que a vida dele mudou drasticamente, portanto, deixou de estar apto para exercer a sua profissão, e teve muitas consequências em termos de saúde, também como efeitos secundários da medicação. Posteriormente, já com o acompanhamento em Santa Maria, colocou-se essa hipótese de dador, mas inicialmente quando nos explicaram o tempo de espera entre dador falecido seria em 5 anos e meio, na altura, e falaram também desta hipótese do dador vivo. E quando colocaram essa hipótese, ambos acharam que era uma boa ideia? Houve algum de vocês, os dois, que ficou mais entusiasmado que o outro? Como é que foi as primeiras reações? Foi um bocadinho uma surpresa, mas não foi, porque era um assunto totalmente desconhecido para nós, mas não foi, não nos causou, assim um espanto enorme, mas não estávamos nada familiarizados com os procedimentos, com o que seria necessário fazer. E depois também havia a questão, em termos de estrutura física, a dele, a minha, sabíamos à partida uma coisa que tínhamos em comum, tínhamos o mesmo grupo sanguíneo. Portanto, achávamos que isso era uma coisa positiva. Mas não pensámos, não foi logo a primeira hipótese, mas foi uma hipótese que se colocou. E em termos de aceitação da minha parte, foi com alguma facilidade. Da parte dele, um bocadinho mais renitente, porque estava a pôr em causa também a minha saúde, não é? E A como isto era tudo responsabilidade desconhecido. que o receptor Exato, sente relativamente ao dador. exato. E ao nível da família mais alargada,
foi fácil também a aceitação do vosso filho, mas também de pessoas do resto da família? Em relação ao nosso filho, nós fomos explicando à medida que as coisas foram acontecendo, ele colocou algumas questões, mas nunca teve uma posição de ser contra. Também, pronto, pela idade, ele já estava a conviver com o pai, mais ou menos desde os 9, 10 anos, com a doença e que mudou drasticamente a nossa rotina e a disposição que o pai tinha, sempre foram muito ativos com o desporto, portanto, isso mudou completamente. Portanto, eu lembro-me do nosso filho referir que já não se lembrava do pai antes da doença. Portanto, Portanto, esta doença, era a doença renal acaba por afetar também a família, não é? Afeta todos. diretamente o doente, Sim, obviamente, mas os restantes familiares são também muito prejudicados, afetados pela convivência sim. com esta doença. E quando. Desculpe, em relação à família alargada, eu acho que houve reticências, não no sentido de não faças, mas, meu Deus, também por desconhecimento, não é? Porque é sempre uma cirurgia e aqui a nossa principal dúvida era porque nós iríamos estar numa mesa de operações, e éramos os dois Ao mesmo tempo. os pais do Dinis. Portanto, não ficava nenhum, ou pai ou a mãe, com ele em casa, e aí tive que contar com o apoio da família mais alargada. Portanto, tive uma irmã e um sobrinho que estiveram cá durante quase um mês em casa para ele Posso manter dizer as uma rotinas coisa? dele. Eu, Sim, uma das coisas que eu me lembro de lhes ter dito na consulta foi que tinham que pensar nisso, tinham que pensar no que ia acontecer ao filho e como é que as rotinas dele iam ser asseguradas. E eles fizeram esta coisa espetacular que foi, eles conseguiram mantê-lo em casa e ter tudo a girar à volta da estabilidade dele. E isso é mesmo muito, muito, muito importante. Porque até a eles deu-lhes uma paz e uma tranquilidade que, no meio de tudo aquilo que lhes aconteceu, é importante. Desculpe tê-lo interrompido. verdade. Não, fez muito bem. E lá É está a verdade, é importância verdade. também deste tempo, não é? De não ser uma decisão que é tomada, de um dia para o outro. Portanto, há vários fatores que devem ser ponderados também, não é? Sim. Eu comecei a fazer o estudo com a doutora Maria João mais cedo, no início, mas ele ainda esteve o Fred ainda esteve na lista da doação cruzada para ser avaliado. Portanto, eu sabia que havia essa hipótese, mas em outubro é quando a doutora Maria João liga a dizer que já passaram por duas reuniões de verdadores cruzados e que seria muito complicado encontrar um dador mais compatível para o Fred, e se eventualmente nós quereríamos avançar com a doação direta. E para mim, ainda hoje penso que foi muito bom. Para já, eu estava 90% já pendente para que sim. Depois falei com ele, claro, ele disse que estaria nas minhas mãos, mas para eu pensar bem. Mas depois só tivemos 3 semanas entre o decidir e a cirurgia ser agendada. Para mim, isso foi ótimo, porque quanto mais tempo estiver a ponderar cenários, para mim é pior. Como sou ansiosa, para mim é pior. Vão Portanto, acabámos por surgindo não ter muito tempo. Sim, mais sim. Acabámos por cenários não ter muito complicados. tempo e isso para nós foi bom. Foi bom em termos emocionais. Catarina, como é que foi o processo de avaliação? Os exames que teve que fazer foram complicados, dolorosos, difíceis? Alguma vez pensou desistir? Nunca pensei desistir, os exames são praticamente todos normais, só são as análises de sangue, são as ecografias, eu já tinha feito as ecos mamárias, as mamografias e tudo isso. O que é mais fora do comum é o que é feito na medicina nuclear, em que estamos lá numa máquina e que há uma vontade imensa de fazer xixi
E pronto, esse foi efetivamente o exame mais diferente do que eu estaria Mais habituada, mas não é nada, desconfortável. sim, mas não é nada que não se suporte. O resto são tudo exames que nós fazemos por várias outras coisas, portanto, são análises, são ecografias, é esse tipo. E eu fiquei a saber que estava muito mais saudável do que eu alguma vez pensava, porque achava sempre que tinha alguma coisinha, portanto, até fiquei contente. Se sou elegível para ser dadora, é muito bom sinal, fiquei também contente. Tem um selo de qualidade, não é? É isso. A cirurgia, como já falámos, é uma cirurgia que não é igual a uma outra cirurgia qualquer, porque existe uma grande componente emocional e, no vosso caso, casal, se calhar mais ainda, associada. Teve alguma preparação especial? O que é que fez para se preparar? E foram internados depois os dois no mesmo dia? Fomos internados os dois no mesmo dia, 2 dias antes. Tivemos uma colega de quarto, uma velhota super castiça, portanto foi giro. Portanto, ficaram internados no mesmo quarto, foi isso? Até à cirurgia, depois já não Antes. nos quiseram mais juntos. Depois nós tínhamos que fugir um bocadinho para ir espreitar o quarto um do outro. Mas pronto. Mas, portanto, até antes da cirurgia Só até à tiveram. cirurgia. É, E eu saí primeiro do que ele. a A minha cirurgia do preparação, dador começa primeiro, certo? pois eu penso que sim, É, eu a pelo menos segui cirurgia primeiro. é um bocadinho antes, mas começa habitualmente cerca de uma hora antes. Ah, em termos da cirurgia, eu acho que correu tudo bem. Eu tive uma intercorrência que foi depois uma infecção por causa do dreno, não necessariamente, portanto, teve a ver com a cirurgia, mas não foi a questão de retirarem o rim, pronto, foi ali uma intercorrência. Tive algumas dores, não vou dizer que é assim maravilhoso e que estava fresca e fofa logo porque não estava. Tive um internamento um bocadinho mais prolongado do que à partida era expectável, ainda estive lá 18 dias, mas eu acho que para mim foi uma experiência de vida, mesmo portanto, em conjunto com outras pessoas que estão nos quartos, com as histórias deles, porque nós não estamos, eu e o Fred não estávamos familiarizados com esta doença. E num serviço de nefrologia e transplantação renal, passamos a ter uma ideia de tantos outros casos. E afinal, o nosso, se calhar, não é assim tão grave como tantos outros que lá aparecem e fizemos amigos, e ainda hoje mantemos contacto com transplantados. E pronto, não sei se fugiu um bocadinho à questão. Marta, ajude-me a recentrar. Não, é a ideia mesmo fazer estas partilhas. Lembra-se o que é que pensou quando acordou da cirurgia, quando teve consciência de que já tinha passado, não é? Qual foi o primeiro pensamento? Perguntei se estava tudo bem com o outro lado, estava mal disposta. Um, e, e pronto, e foi isso. O A primeira primeiro preocupação pós-cirurgia foi ainda para. foi, sim, saber como é que ele estava, porque ele depois ia ficar nos cuidados intensivos 2 dias, portanto, e estava sem telemóvel, e eu não ia poder contatar diretamente, ia ficar dependente de que alguém me trouxesse informações. E eu, ao fim do dia da cirurgia, já vim novamente para o quarto onde eu estava. Portanto, houve ali aqueles 2 dias que não tivemos contacto direto. Um, Ok. Então, o transplante vai fazer 2 anos, certo? Dia 19 de novembro faz 2 anos. Sim. Como é que descreve a vossa situação de saúde de ambos passados estes 2 anos? Ahm, ele voltou a ter uma vida normal, voltou a ter energia, portanto, completamente diferente do que estava nos últimos 4 anos, que foram muito, muito difíceis, nomeadamente o tempo de hemodiálise. E eu, completamente normal.
porque eu pensava que não ia fazer xixi da mesma maneira. E depois eu percebi-me que afinal era tudo igual. Não noto que não tenho um rim, portanto, não tive qualquer infecção urinária. Tinha também um bocadinho medo da algália, foi das coisas mais fáceis de tirar, porque pôr não me lembro. Exato. Depois já Portanto, estava anestesiada, não era? sim. Portanto, há uma data de coisas que eu tinha um bocadinho de receio e que afinal se foram mais fáceis do que eu estava à espera. Ah, é isso. Sente que mudou alguma coisa na vossa relação desde o transplante ou por causa do transplante? Sem entrar em Eu questões acho que é assim, muito acho que privadas. não mudou muito, mas ele tem um agradecimento enorme em relação àquilo que eu fiz e diz que quando vê a minha cicatriz, não é? Que ainda fica uma cicatriz grande, mas por acaso em termos estéticos não me faz diferença nenhuma. Ahm, Ele diz, não sei, como é que tu tiraste uma coisa do teu corpo que agora está aqui? E ele, Ahm, e ele lava a louça todos os dias, Catarina. Está melhor, mas isso não tem nada a ver com a cirurgia. Está um bocadinho melhor e faz jantar, quase todos os dias. Mas tem aí um Portanto, bom ponto de pressão, não é? sim. Nós tivemos um amigo que me mandou mensagem a dizer o que as mulheres fazem para ter os homens a fazer-lhes as vontades o resto da vida. E eu Até dá um respondi, olha, rim. foi tudo, eu disse, foi tudo premeditado. Foi, Pensa que e agora se calhar também falando um bocadinho nisso, o seu gesto, este gesto de altruísmo, teve impacto nas pessoas à vossa volta? sim, um bocadinho, sim. No trabalho, as pessoas que me rodeiam e que souberam, sim, sim, senti que houve ali um carinho especial e muitas pessoas, e algumas pessoas que disseram eu nunca faria. Pronto. Mas eu acho Mas também mesmo se que é. calhar pessoas disseram que também fariam. Eu acho que o facto de eu ter dado ao meu marido, encontrei alguns testemunhos de pessoas que não se dão bem com os maridos e que disseram que nunca fariam. Portanto, temos aqui Dariam outras a um vertentes. irmão, a um Sim, filho, mas ao sim, marido não. sim, sim. Mas esta questão de ser dador, que eu nunca tinha posto antes, porque nunca tinha sido confrontada com uma situação destas, é realmente é mesmo uma dádiva e, e- também havia a questão então e agora se eu tiver insuficiência renal e se eu precisar, mas eu acho que isso pode acontecer ou não, mesmo que eu tivesse os dois rins, aliás, com outros problemas que eu posso vir a ter de saúde, podia acontecer ou não, não sabemos, pronto, não sabemos efetivamente. Hum, esta questão da dádiva, para mim, uh, desmistificou bastante eu ter passado por isto, uh, mas ainda admiro mais aqueles que o fazem de forma totalmente altruísta e sem conhecer o receptor. Ainda Acho é que ainda é outro preciso, nível, não é? como exemplo Acima. desse médico, porque a questão de nós termos a motivação para ajudar a melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que nos é muito próxima, é uma grande motivação, mas ser totalmente altruísta e ser para um desconhecido ainda acho que está noutro patamar, Como mais falávamos há assim. bocadinho, toda a família acaba por ser afetada pela doença, não é? Sim, bastante. Ahm, e, portanto, também limitada em termos de férias, de saídas da sua Sim, vida. sim, Portanto, sim, ao dar um sim. rim, a outra, mesmo estando a dar a outra pessoa, acaba por. É como se desse a si própria também, não é? É como se. Eu desse à família toda. Ah, É verdade, eu referi isso porque as pessoas disseram foste muito altruísta, e é verdade, eu fiz por ele, mas eu disse também que eu fiz por mim e pelo nosso filho, porque a vida, eu não sabia se ia correr bem, mas eu achei que devia aproveitar a hipótese que a ciência nos estava a dar
de melhorar. Se não corresse bem, paciência, mas pelo menos podíamos tentar. E tenho que dizer também que o processo todo de esclarecimentos com a doutora Maria João, depois as reuniões com os cirurgiões e tudo isso, e os dos consentimentos, e com, acho que o Conselho de Ética, eu acho que é um processo realmente muito, muito, muito bem organizado. Senti-me ouvida em todas as fases do processo. E a questão da marcação das consultas no pós, acho que está muito, muito bem organizado. Portanto, dá também alguma confiança a quem se sujeita a isto. Que conselho daria a quem está a ponderar ser doador, que tem alguém da família a precisar de um transplante, que tem esta dúvida? Qual seria o conselho? Eu não hesitaria em fazer os testes e ver se estava tudo bem, que permitisse fazê-lo no máximo de segurança possível. Ah, e depois arriscaria se tivesse tudo bem, se não houvesse riscos significativos, que eu avançaria. Porque a fase de testes também é importante, não é? Como a doutora Maria João dizia, para consolidar esta ideia e ir tirando as dúvidas, não é? Portanto, iniciar o processo não compromete e depois, ao longo do tempo, permite consolidar esta ideia e decidir melhor. Ainda acha que ainda há alguns mitos, preconceitos associados à doação renal em vida, à doação em vida? Sentiu Acho isso? que não é, acho que ainda não é, já é falado, pelo menos eu já fui às 2 sessões anuais em Santa Maria, mas acho que na população em geral ainda não está disseminado o suficiente. As pessoas não têm sequer Quando essa lidou com noção. pessoas que, pronto, já falou das pessoas que achavam que era um gesto altruísta, mas que desconheciam que isso seria possível fazer. Hum, Sim, que não têm noção nenhuma de como é que é o processo. Eu acho que algumas têm ainda uma visão um bocadinho fatalista da coisa. Eu vou dar um rim, mas eu vou ficar doente, ou vou ficar com menos uma peça e vai correr alguma coisa mal. Pode eventualmente correr, mas eu acho que também pode correr com dois, ou com tudo supostamente, com os órgãos todos. Portanto, Eu peço desculpa interromper. Eu também sempre tive essa dúvida, essa questão que a gente nasce com 2 rins, porque é que só um é que dá, porque é que não transplantam com dois. E pronto, lá está. É mais. Acho que um rim, se tiver tudo para correr bem, dá-nos para muitos anos. Se for, é se, verdade. se for um rim. E também parte de nós. Pronto, eu fui transplantado a primeira vez com 7 anos, só fazia asneiras. Nem sequer vou dizer quais. Mas pronto, sei que desta próxima vez, se tudo correr bem, espero não ter tantas infecções como tive, né? Que isto é mesmo assim. Eu acho que, pronto, na altura que eu tinha, que eu me lembro de ser criança, eu acho que todos os meses ia parar ao pediátrico. Portanto, vamos ver como é que isto vai correr desta próxima vez. Cá estarei à Mas espera. Não tenho medo. vai, sim, sim, vai correr melhor. É, Também tem isto, outra idade isto neste momento, ajuda, não é? isto ajuda a gente a perceber que é preciso ter força e encarar as coisas de frente. É isso mesmo. Senão não vale a pena. É Essas verdade. questões quando se é transplantado na infância é o mais frequente e Pois, por isso é que na pediatria os miúdos são vistos na consulta de nefrologia todos os meses, os adultos são vistos 3 em 3 meses, não é? exatamente. Porque nós sabemos que se um adolescente não doente passa a fase da rebeldia, do incumprimento, da revolta com os pais, do não querer cumprir ordens, quanto mais uma criança que foi doente muitas vezes a vida toda, não é? E Exatamente. que agora lhe dizem que tem que ter despertadores a tocar para tomar comprimidos e que não pode comer no refeitório com os amigos e que não pode ir sair à noite porque o álcool interfere com os medicamentos.
Nós sabemos que isso acontece, mas também sabemos que a partir das pessoas crescem e amadurecem e não vão voltar a cometer os mesmos erros e já aprenderam a sua lição, não é? Exatamente. Às vezes é Acho que é preciso. tudo natural. É tudo natural, Sim. pronto, são Em fases. relação à questão dos dois rins, pronto, nós neste momento conseguimos transplantar 600 pessoas por ano. Se transplantássemos com os dois rins, só Exatamente. transplantávamos 300. Um, e além disso, o rim que é transplantado, o rim tem a capacidade de crescer. Portanto, nós sabemos que ao fim de 14, 15 dias o rim já conseguiu compensar um bocadinho a perda do outro rim. E pronto, há rins transplantados que duram 20, 30 anos, não é? Isso. Portanto, ainda não conseguimos evoluir o suficiente para durar sempre muito mais tempo, mas havemos lá chegar. Sim, nós estamos está sempre a evoluir, nunca se Sim, sabe. nesta área muito. Obrigada, Catarina, pelo testemunho e a doutora Maria João aqui pelos Nada. esclarecimentos. Obrigada. Eu ia, então, aqui em relação às nossas questões do Facebook, não temos nenhuma questão no Facebook, temos várias pessoas, sobretudo no primeiro vídeo, que entretanto foi interrompido, várias pessoas a dizer que deram rim, que são dadores de rim, mas também a dizer que a maior satisfação é saber que o receptor está bem, portanto, mais do que aqui realçar esta generosidade, mais do que preocupado com o próprio, mas sim com o seu receptor, com o seu familiar ou não a quem doaram o rim. Aqui no Zoom temos várias pessoas a desejar-vos felicidades. E eu não sei se é a Carla Batista que diz que a sensação de dar a vida a alguém é maravilhosa, eu fazia tudo de novo. Não sei se a Carla quer também entrar e falar um bocadinho. Ahm, Olá, Olá, Carla, bem-vinda, boa noite. Sim, conseguem-me ouvir? agora Sim. sim, embora tenhas a voz igual Peço à Cláudia. Já desligou. só um segundo que eu acho que isto não está muito bom. Pronto. Conseguem-me ouvir, não conseguem? Conseguimos. É que para mim aparece-me na mesma em mute e por isso é que estava com essa dúvida. Ahm, no meu caso, eu tinha muita certeza daquilo que queria fazer, estava preparadíssima para ser dadora. A Catarina falou da ansiedade, isso para mim foi um dos fatores que para mim foi mais difícil, foi gerir a ansiedade e os sentimentos que isso nos provoca. Não a ansiedade por medo ou por indecisão ou por falta de coragem, é a ansiedade de nunca mais chegava ao dia para poder o ato ser concretizado. Carla, peço desculpa, mas o microfone desligou-se por qualquer razão. Ouvem-me? Agora sim. Sim. Eu acho que é a internet que vai abaixo e isto desconfigura, porque eu tenho sempre isto configurado para estar em mute. Eu faria tudo novo, não me arrependo de nada, um, não custa nada. Custa um bocadinho, mas não é. Os processos também são todos diferentes, como a doutora Maria João explicou e como a Catarina também falou do seu processo. No meu caso, assim que a minha irmã chegou ao quarto, eu fui logo levantar-me ver onde é que ela estava, que eu estava fantástica e sentia-me super bem. Um, não tive grandes complicações de drenos, de infecções, não tive nada disso. A recuperação demorou um bocadinho mais que aquilo que eu tinha expectado, porque eu achava que ia estar ali um mês e meio, mas tive na realidade 70 dias de baixa, porque a cicatriz é uma coisa realmente grande e a parede abdominal fica ali a doer um bocadinho. Mas de resto o processo é muito fácil. Os exames são fáceis de fazer, o dador não fica a tomar medicação para a vida. As pessoas pensam que nós passamos a ser doentes renais e não somos. Temos que ter cuidados, obviamente, de redobrados, porque o que filtrava dois agora filtra só um.
Eu realço que o exercício físico é importante, e quando digo exercício físico, eu sou uma pessoa cheinha, não sou fit, mas, mas é muito importante o exercício físico em todos os níveis, quer a nível psicológico, quer a nível do bem-estar do rim e o caminhar, que é a única coisa que eu faço. É caminhar, a mim faz-me bem e faz bem a todas as outras pessoas. E por isso só queria tranquilizar aqueles que aqui estão e que estão na indecisão de dar ou não dar por uma questão de doer ou não doer, ficar doente ou não ficar doente. Estas probabilidades existem, mas também existe a probabilidade de irmos atravessar uma passadeira e acontecer-nos qualquer coisa. Portanto, se querem, se fazem isso de coração, eu não vejo. As pessoas dizem que é um ato altruísta, e isto eu tenho que dizer porque eu confronto-me sempre aqui com esta questão. Eu acho que quem tem um gesto desses, como eu tive, como a Catarina teve, não pensa nisso como um ato de altruísmo. É só amor pela pessoa que a gente está ao lado ou que conhece. Quando é por um desconhecido, sim, eu partilho da opinião da Catarina. Eu não era capaz de o fazer, eu acho, muito honestamente, assim do nada, mas essas pessoas são verdadeiras altruístas. Quem faz por amor, como nós fazemos, ou porque eu acho que é só um ato de amor, não tem nada de altruísmo, muito honestamente, nem de coragem, nem nada de extraordinário, é só dar aquilo que recebemos, na realidade, que é amor. E obrigada, doutora Maria João. A doutora Maria João é uma pessoa fabulosa, ela explica tudo muito bem explicadinho, nas consultas, no pré, no pós. A sua equipa também é uma equipa fantástica, e não há nada que eu consiga apontar de negativo em todo o processo. Obrigada, Carla, pelo E testemunho. encorajo a todos. Deem órgãos, deem sangue, deem vida às pessoas que as pessoas precisam. Eu aproveito para perguntar uma questão que a Carla aqui falou sobre a cicatriz, e ser uma cirurgia que provoca uma cicatriz muito grande. Hoje em dia também já existem transplantes que são feitos com recurso à robótica, não é? Quero falar um bocadinho sobre isso, se isso é uma realidade, se ainda É uma estamos. realidade. É uma realidade e eu acho que será o futuro e será o futuro, esperamos nós, muito, muito breve. Porque aqui a questão é que, para além de ter os robôs, as unidades têm que ter a experiência. E E o isso, robô também não trabalha sozinho, aqui também não, desmistificar o robô é, portanto, é o cirurgião que vai orientar e comandar. que vai guiar o robô. E nós em Santa Maria, infelizmente, ainda não fazemos o transplante com o robô, mas há unidades que já fazem. Por exemplo, a unidade do Correio Cabral Fica lá. já fazem. A E parte da colheita, certo? a colheita e também já fazem, se não me engano, já fazem também Do transplante em si. implante, sim. E realmente, por acaso, nós no último fim de semana tivemos a reunião da Sociedade Portuguesa de Transplantação, e os colegas foram lá apresentar-nos isso, e realmente o que eles dizem é que há menos complicações, há maior facilidade em resolver essas complicações, e realmente eu espero que haja capacidade das equipas se capacitarem, porque eu acho que isso é geral, todos nós queremos o melhor para os nossos doentes e se é possível não ficarem com a cicatriz e não terem essas questões que a Carla estava a referir em relação à recuperação, eu acredito que haverá investimento nesse sentido. Não sei, obrigada. Não sei se alguém gostaria de colocar alguma questão, quer aqui, quer no Facebook, nós podemos transmitir a nível de comentários. Se alguém quiser, poderá ligar o microfone e colocar a questão.
enquanto não houver. Doutora Maria João, o que é que se pode fazer para incentivar mais a doação renal em vida, na sua opinião? Eu acho que há, sobretudo, apesar de ser uma obrigação da tutela informar e divulgar, eu acho que há pouco investimento nisso. Há uns anos houve uma campanha, não sei se recordam, que era uma campanha que era dar um rim faz bem ao coração, que era com, se não me engano, que era com o Diogo Infante. Sim. Um, e, e realmente, apesar, eu vejo, por exemplo, nós em Santa Maria temos organizado as sessões de Dor Vivo, já fizemos duas, mas realmente há se calhar também, nós não temos conseguido chegar às pessoas da forma como gostávamos. Porque se calhar precisávamos de ir às clínicas de diálise, precisávamos de conseguir chegar mais às famílias, aos centros de saúde. E, e não temos conseguido porque talvez porque andamos todos muito envolvidos na nossa atividade diária e porque não temos conseguido essa disponibilidade. um, e porque se calhar também é uma coisa que tem que vir mais de cima, tem que haver mais investimento nessa divulgação. Porque eu acho que é preciso a sociedade estar receptiva, mas para a sociedade estar receptiva nós também temos que tentar lá chegar. E partilha também destes casos positivos, não é? Destes casos É isso. reais que. Mas tem havido agora nestes programas, tem havido alguma divulgação eu acho que não há melhor forma de nós divulgarmos do que apresentarmos as histórias, não é? E que é isso que chega às pessoas, é isso que as pessoas ouvem e que lhes toca. Portanto, acho que se calhar é um bocadinho por aí, é a divulgação que falta. Que é o que também estamos aqui a tentar fazer, não é? E eu acho que também, se me permitem só dizer uma coisa, eu acho que as pessoas, e daquilo que me têm questionado ao longo do tempo, as pessoas pensam que só determinados tipos de doentes renais é que podem estar sujeitos a transplante. Há várias doenças renais, não é? No caso do Fred, a Catarina explicou que foi uma coisa que surgiu de um dia para o outro. No caso da minha irmã, é uma coisa que durou a vida inteira. No caso de outras pessoas, vão de ser outras coisas diferentes. E não é. Acho que há uma. Tem que, e concordo, a nível governamental deveria de haver uma desmistificação do processo e uma informação de como, quem, onde, porquê, porque a maior parte das pessoas pensa que a extração e a implementação do rio é feita na parte traseira. E eu dizia, então, mas e o que é que eu faço às costelas? Mando-as fora? Não dá, não é? E simplificar o processo, porque na realidade o processo é simples. Eu posso dizer que fiz algumas cirurgias já, e esta não foi a que mais me custou a nível de dor. Foi a nível de mobilidade, sim, porque eu sei que até me bate aqui na zona da cintura, mas a nível de dor não foi a que me causou mais dor. Acho que tive muito mais dor nas amígdalas que fui operada em adulta do que na cirurgia do transplante. Mas era isso que eu queria dizer. Há vários tipos de doenças e há vários tipos de doentes, e todas elas permitem, em grande parte, e aqui corrija-me, doutora Maria João, se estiver daqui a dizer alguma baboseira, permitem que a pessoa esteja. Estamos aqui a perder a Carla. Carla, uh, ficámos sem microfone novamente. Mas agora já Acho está. que não me querem ouvir. Agora Não já me querem está, sim. ouvir. Agora já está. Eu falo muito. O que eu queria dizer é que eu acho que todos os tipos perdão, de doentes renais podem ser receptores. Acho que não há nenhuma doença que impossibilite isso, e eu acho que isso também não é claro para as pessoas no seu geral.
Se eu puder, posso? Se eu Sim, puder, vou-vos Catarina. só mostrar o senhor transplantado, fresco e fofo, que chegou agora do treino. É Fred. Boa noite. Pronto, só para verem como ele está fresquinho. E aqui era o momento em que vocês se punham ao lado um do Olá. outro para vermos a diferença, não era? Da altura. Ele está sentado, ele está sentado. Mas podemos pôr. Sim, o Fred é uma pessoa muito baixinha. Pronto, eu estou aqui, ele está ali. Parece que ele está em cima do banquinho. Não, ele está. Este é o motivo pelo qual eles estavam inscritos na doação renal cruzada, porque havia esta diferença de tamanhos. Mas depois acabamos por avançar porque realmente não vinha da Catarina, mas também não vinha de mais ninguém um rim que tolerasse esta altura, que fosse adaptado a esta altura. E afinal até foi uma boa escolha. Eu acho muito interessante quando casais, porque no caso de irmãos ou familiares já existe uma predisposição em termos de genética para serem compatíveis, não é? Mas acho fascinante que casais que quando se conheceram nem sabiam que isto um dia mais tarde iria acontecer e terem graus de compatibilidade elevados, parece que há aqui assim um match que já foi feito previamente que não se consegue O explicar, não universo, é? o Sim, universo faz coisas certas às que vezes. ultrapassa aqui a nossa compreensão. Se puder, conte só aqui aqui um, aqui um pequeno à parte. O Fred sempre foi uma pessoa muito calma e muito paciente e muito low profile e muito tudo, sempre da paz. Eu sempre fui mais refilona. Mas o Fred, com esta questão toda da doença, alguma coisa alterou um bocadinho. Portanto, ele continua a ser uma pessoa maioritariamente calma, mas já tem momentos que às vezes tem ali um cliquezinho. E depois do transplante, isso continua a acontecer, não é? Porque eu acho que tem a ver com aqui uma parte emocional que também sofreu bastante. Então agora dizem que ele agora é mais refilão porque tem o meu rim. Veio com o rim, a parte da refilice. Mas isso também às vezes Portanto, há pessoas que fazem transplante que dizem que mudam a personalidade ou que passam a gostar de determinadas coisas, que o transplante era, o dador era qualquer coisa e que mudou. Portanto, se calhar essa parte da refilice estava nos rins. para já é essa parte que se destaca. Obrigada. Eu, Não sei, eu acho que ele agora tem o melhor dos dois, não é? Ele agora ficou com o melhor dos dois. É tem ali o meio verdade, termo, não é? é verdade, é verdade. Não sei se mais alguém quer intervir. Nós não temos aqui mais questões no nosso Facebook. Temos aqui algumas partilhas de dadores, que são sempre importantes e de louvar e agradecemos estarem aqui connosco. Se mais ninguém quiser intervir, damos por encerrado mais um webinar. Mais uma vez agradeço a presença de todos, em particular às nossas oradoras, doutora Maria João e doutora Catarina. Parabéns pelo vosso trabalho, por um lado, e pela vossa ato de generosidade. Também parabéns à Carla por ter partilhado um bocadinho o seu testemunho. E voltamos a ver no próximo webinar. Eu é que Obrigada agradeço. também. Boa noite a Obrigado. todos. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Força a todos, coragem e o vosso dia vai chegar também. Aproveito que vi que Obrigado. está aqui um amigo meu de muito longa data, que é o Luís Moreira. Luís, um beijinho para ti, acredito que o teu dia também vai chegar. É isso, telefones sempre ligados. Toda a hora. Vá, uma boa noite. Boa Um noite. beijinho para todos, obrigada. Obrigado.